Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu vim aqui para falar quais foram os livros que eu li até aqui nesse ano de 2025. Eu gravo esse vídeo em maio, então eu vou falar daquilo que eu li em janeiro, fevereiro, março e abril. E vou no final do vídeo também comentar quais serão os próximos livros que eu estarei lendo. Espero que você anote aí as recomendações, porque todos os livros que eu li, por incrível que pareça, foram muito bons e eu vou recomendar para vocês para que vocês possam aí, baseado nos seus interesses, nas suas demandas, nas suas necessidades, para que vocês possam ler estes livros que aqui eu mostrarei. Mas antes de falar dos livros que eu li, eu quero falar de outro livro, que é esse livro aqui, ó. O livro Isso Não É o Ponto Final da Sua Vida, que é o primeiro livro meu publicado. Publiquei ele em dezembro. Inclusive, aqui no nosso canal, eu gravei um vídeo falando sobre como que esse livro nasceu. Mostrei a capa para vocês em primeira mão. Eu não tinha visto a capa ainda, eu gravei aqui para mostrar para vocês, acompanhando esse processo junto com vocês, né? E revelando essa capa que eu tinha recebido. E também mostrei aqui no nosso vídeo, na verdade eu tenho um vídeo aqui, né, mostrando o lançamento do meu livro. Foi um dia muito marcante, foi um dia muito especial e aqui nos nossos vídeos você vai conseguir encontrar o vídeo onde um grande amigo meu, Thiago, documentou ali o lançamento. Então tá aqui o livro, Isso Não é o Ponto Final da Sua Vida. Caso você queira adquirir um exemplar, vem aqui na descrição, vai ter um link lá para que você possa comprar e a gente vai estar enviando para todo o Brasil. Então, independente de onde você mora, você pode adquirir ele e a gente vai enviar para você na sua casa. Combinado? Dado este breve aviso, porém muito importante, eu iniciarei agora com as leituras que eu fiz nesse ano. Espero que você esteja com expectativa aí. E vamos começar, ó. Aqui estão os livros que eu li, todos eles aqui empilhados. E o primeiro livro é este aqui, ó. A biografia de Elon Musk, escrita por Walter Isaacson. Elon Musk, escrita por Walter Isaacson. Eu comecei a ler este livro em 2024, no final de 24, e eu concluí ele no início de 2025, então como eu concluí ele nesse ano, eu resolvi colocar ele aqui como o primeiro. É um livro que eu gostei bastante, eu quero inclusive falar um pouco sobre o autor, o Walter Isaacson. Eu conheci ele através de outra biografia que ele escreveu. Ele escreveu a biografia do Steve Jobs, do Leonardo da Vinci, do Albert Einstein, do Benjamin Franklin e essa aqui do Elon Musk. Então eu li a biografia do Steve Jobs, que inclusive está aqui, tá bem aqui. Gostei bastante e já emendei na biografia do Elon Musk. E falando um pouco do livro, né, obviamente vai tratar da vida dele, né, da vida do Elon Musk. Mas o bacana desse livro aqui foi porque o Walter Isaacson, ele passou 2 anos andando junto com o Elon Musk. Ele teve acesso irrestrito ao grande empresário, onde ele conheceu as empresas, ele visitou as empresas, a SpaceX, a Tesla, a Neuralink. Ele esteve com o Elon Musk quando ele comprou o Twitter e quando o Elon Musk foi fazer aquela reformulação que ficou bem famosa na internet, né, no Twitter. Então ele conta detalhes desse processo, como que aconteceu. O Walter Isaacson participou de reuniões, ele conversou com familiares, colegas, ex-funcionários. Ele testemunhou momentos ali da vida pessoal e profissional do Elon Musk. Então é uma biografia muito completa desse mega empresário. Gostei bastante e fica aí a indicação para vocês. Elon Musk por Walter Isaacson. O segundo livro é esse daqui, também uma biografia, chamado Criatividade S.A., que vai contar a história da Pixar. Sim, a história da Pixar. Inclusive a gente tem até aqui o endosso da Forbes, bem aqui na parte superior do livro, onde eles escrevem o seguinte, né? Provavelmente o melhor livro de negócios já escrito. O autor, a pessoa, né, que escreveu esse livro é o Ed Catmull. Ele que é cofundador e ex-presidente da Pixar. Então ele esteve envolvido em todo o processo da Pixar desde a fundação.
ele teve à frente de produções de filmes como Toy Story, Procurando Nemo, Up, entre outros filmes que a Pixar acabou fazendo. É muito legal porque ele vai contar detalhes, né, de bastidores. Então eu não sei que ano você nasceu, mas se você nasceu ali entre 1990 até 1994, 95, vão ter muitos filmes que você assistiu na sua infância, onde a história de como esses filmes foram produzidos estão sendo contados nesse livro. Tem uma história muito legal do roteiro de Toy Story, inclusive. Então fica aqui a indicação. Além disso, esse livro ele vai contar muito mais do que bastidores, porque aqui o autor ele vai falar muito também sobre cultura organizacional de empresa. Ele vai compartilhar princípios de liderança e de gestão que ajudaram a Pixar a sempre se manter, né, inovando. Então tá aqui o segundo livro, Criatividade S.A. O terceiro livro que eu li é esse daqui, ó, o livro Em Nome do Povo. O autor é brasileiro, é o autor Bruno Perini, ele que é um dos maiores influenciadores de finanças do nosso país, também é sócio do Grupo Primo, e ele escreveu esse livro. É um livro muito bom, principalmente se você não tem nenhum conhecimento ou pouquíssimo conhecimento de macroeconomia, a respeito de inflação, como que funciona o dinheiro, e você queira começar a estudar sobre, eu te indico muito esse livro, porque ele vai te dar uma base muito boa. Nesse livro, o autor vai tratar muito sobre a história do dinheiro, como que o dinheiro começou, quais que foram os processos de transformação que ele acabou passando. E o ponto central aqui desse livro, que ele vai tratar, é que, invariavelmente, a moeda fiduciária ela vai acabar perdendo valor ao longo do tempo. Então, tem muito mais além disso, mas assim, é um livro muito bom para você que quer começar a estudar sobre dinheiro, sobre finanças. Ele não vai falar de planejamento financeiro, mas eu acho que inclusive isso é ótimo, porque ele vai dar uma base, ele vai dar um contexto que vai ser muito importante para que quando você for estudar sobre isso, você vai ter um entendimento muito melhor do que de fato, né, é o dinheiro. Então, terceiro livro, esse que vocês viram agora. E o quarto livro que eu li esse ano tá aqui, ó. O livro O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Inclusive, este foi o primeiro livro que nós lemos no meu clube do livro nesse ano de 2025. Abrimos o clube com esse livro aqui. O Ernest Hemingway ele foi um dos maiores escritores do século XX. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1954 e esse livro aqui foi muito importante para que ele recebesse essa coroação, né? Esse Prêmio Nobel de Literatura. É um livro muito bom, eu inclusive gravei uma resenha desse livro aqui no nosso canal, que você pode acessar, ver depois desse vídeo aqui, continua assistindo esse vídeo. Mas basicamente esse livro vai tratar de uma história do Santiago. Santiago que é um velho pescador, que depois de 84 dias sem pescar nenhum peixe, ele vai sair para alto mar para pescar um peixe, né? E ele trava uma batalha épica com um enorme peixe. É um livro que tem uma metáfora poderosa sobre perseverança, sobre honra, sobre luta e que vai ser muito importante, vai te ajudar muito caso você esteja passando por alguma dificuldade. Eu acho que esse livro ele vai te inspirar para que você possa superar cada uma das adversidades que você esteja passando. Se você é homem, eu tenho certeza que você vai se conectar com o Santiago, você vai criar esse vínculo com o personagem principal, falando sobre o que a gente passou ali no nosso encontro do clube, né? Muita gente gostou do livro, acho que foi 100% a nossa aprovação, e muita gente se emocionou durante a leitura. Inclusive, quando eu postei no nosso Instagram que esse seria o livro de janeiro de 2025, uma das nossas participantes falou que esse era o livro preferido do pai dela quando ele estava vivo. Então é um livro muito bom, é um livro clássico e eu te indico para que você leia o livro O Velho e o Mar. O quinto livro é esse daqui, ó, O Padrão Bitcoin, de Saifedean Ammous. Saifedean Ammous, que é um economista libanês e PhD pela Universidade de Colômbia. O subtítulo desse livro se chama A Alternativa Descentralizada ao Banco Central.
E basicamente nesse livro o autor ele vai fazer uma análise econômica e histórica que vai apresentar o Bitcoin como a única alternativa contra o sistema monetário baseado em impressão de moeda de forma desenfreada, como a gente vê hoje. Ele vai colocar o Bitcoin como esse novo ouro da era digital, principalmente pela sua escassez, né, pela sua oferta limitada, pelas suas regras previsíveis e principalmente por não estar sob o domínio do Estado. Te dando um breve spoiler, ele vai também contar a história do dinheiro nesse livro e ele vai construir toda uma linha de raciocínio para que no final ele possa te apresentar de forma muito certeira o que é o Bitcoin, qual que é a proposta do Bitcoin, como que ele funciona. Então é bem bacana para que você possa entender mais sobre essa nova moeda. Nova nem tão nova, né? Porque eu ouvi pela primeira vez em 2012 e hoje, cada dia que passa, ela está mais conhecida. Então tá aqui, ó, o padrão Bitcoin. E o sexto livro que eu li é o livro que é a sequência desse aqui, que é o Padrão Fiduciário. Padrão Fiduciário, também escrito por Saifedean Ammous. Aqui, basicamente, ele vai fazer uma crítica profunda ao sistema monetário que a gente tem hoje, que é baseado em moedas fiduciárias, aquelas que são, né, emitidas pelo governo. No Brasil, a gente tem o real. E, basicamente, ele vai fazer uma análise muito bacana a respeito de como que esse sistema, né, o sistema monetário que a gente tem hoje, ele vai incentivar o consumo excessivo, o endividamento e, consequentemente, a degradação cultural da saúde e até da educação. Então, se no padrão Bitcoin, né, que é esse daqui, ele apresenta uma alternativa, nesse aqui que é o padrão fiduciário, ele mostra por que o modelo atual está falido. É um livro muito bom, é um livro fantástico, eu gostei muito da leitura e é impressionante como que a gente vai expandir os nossos horizontes enquanto a gente lê esse livro. Um dos pontos que mais me marcaram aqui nesse livro é que ele apresenta como que a inflação ela vai gerar diversos prejuízos por cascata nas vidas de cada um dos indivíduos. A gente muitas vezes pensa na inflação, nos prejuízos que ela vai trazer com aumento de preço no mercado, enfim, aumento de produto, de remédio e tudo mais. E isso realmente é um grande prejuízo. Mas ele vai mostrar que, como no efeito cascata, terão outros prejuízos, como, por exemplo, a diminuição da qualidade dos ingredientes nos produtos, consequentemente, uma deteriorização na nossa saúde e, entre outros problemas que eu não vou entrar aqui, eu vou deixar você com essa curiosidade para que você possa comprar e ler este livro. O sétimo livro que eu li foi o segundo livro do nosso Clube do Livro, que é este livro aqui, o livro Meditações de Marco Aurélio. Marcus Aurelius, que foi imperador romano durante os anos de 161 até 180 depois de Cristo e também é considerado um dos maiores representantes do estoicismo, né? Essa vertente filosófica que é o estoicismo. Basicamente, este livro é um livro que não teve a intenção de publicação quando ele foi escrito, porque esse livro ele é uma coletânea de pensamentos escritos de Marco Aurélio para si mesmo. Então era como se fosse um caderno de reflexões de Marco Aurélio e tudo isso foi compilado, né, foi organizado e foi publicado. Então tem muita gente que se identifica, tem muita gente que gosta desse livro porque traz reflexões extremamente atuais, falando sobre o nosso clube. Teve uma participante que comprou, se eu não me engano, 3 ou 4 livros desse para doar para pessoas que ela gosta, de tanto que ela gostou. Então, é mais uma indicação que eu deixo aqui para você, o livro Meditações. Na sequência, eu li esse livro aqui, ó, o livro Gordura Sem Medo. A Nina Teicholz, né, sobrenome um pouco mais difícil de pronunciar, ela é jornalista norte-americana e especialista em ciência da nutrição. E esse é um livro onde ela vai, como é que eu posso falar? Ela vai desafiar as recomendações nutricionais que já estão aí, né, há muito tempo sendo colocadas, sendo difundidas, que colocam a gordura
saturada, gordura animal, como a grande vilã da saúde. É legal porque com tudo aqui é muito fundamentado em evidências científicas e ela vai mostrar como que ao longo dos anos muitos dos estudos foram mal conduzidos, enviesados ou até ignorados. E quando você lê esse livro você vai entender o motivo do porquê isso aconteceu. E ela vai mostrar também, inclusive, trazer uma reflexão que eu acho isso muito bacana, que é estudos foram feitos, e aí você vai ver como que esses estudos foram feitos e alguns gaps, algumas falhas, que mostravam que, por exemplo, a gordura animal ela era a principal causadora de algumas doenças. Essa gordura animal ela foi retirada dos pratos dos americanos, dos brasileiros, de muita gente, e o tempo passou e essas doenças que diziam ser causadas pela gordura animal, elas continuaram não só existindo, mas aumentando ao longo dos anos. Então, é um livro muito bom e é um livro que, para mim, especificamente, ele serviu como a cereja do bolo, porque eu já vinha estudando sobre alimentação, eu já vinha buscando conhecimento, conversando com pessoas. Eu me deparei com o testemunho do Jordan Peterson, o escritor e psicólogo, que ele conta a respeito da filha dele que foi curada através da dieta carnívora de uma doença autoimune que ela tinha. Ele conta do testemunho que ele teve na vida dele quando ele começou a fazer essa dieta. Então comecei a buscar bastante informação, conversar com pessoas da área e eu comecei a mudar minha alimentação, e esse livro foi a cereja do bolo, né? Para que eu pudesse de fato mudar a minha alimentação. Minha vida tem sido mudada, de fato muita coisa tem mudado na minha vida quando eu mudei a minha alimentação, e esse livro me ajudou bastante para que eu pudesse, como eu falei, né, talvez foi a cereja do bolo, aquele ponto final para que eu pudesse começar aí uma mudança na minha vida. Livro 9 tá aqui, ó, Lucas para Todos, de N.T. Wright. N.T. Wright, que é um dos maiores teólogos da atualidade, um dos teólogos mais respeitados que a gente tem hoje. E ele tem essa série chamada Para Todos, que são basicamente comentários bíblicos que eles são profundos, só que eles conseguem alcançar também o leitor comum. Tem alguns amigos meus da igreja que eles brincam que os livros de N.T. Wright, você lê uma página por semana, de tão complicado que é. Ele é um grande erudito, ele é um grande intelectual, e ele começou a desenvolver essa série Para Todos, para que todas as pessoas pudessem ter acesso realmente àquilo que ele tem para entregar. E aqui, basicamente, o que ele faz é comentar o Evangelho de Lucas. É um livro muito bom, e caso você queira aí, né, se aprofundar nos Evangelhos, entender os Evangelhos, eu te indico essa série Para Todos, do N.T. Wright. Livro 10. Livro 10 está aqui, ó, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que inclusive temos um podcast aqui neste canal sobre esse livro. É um livro muito bom, então caso você queira ler o livro, depois se aprofundar ainda mais, temos um podcast de acho que de mais de 2 horas aqui no nosso canal falando a respeito desse livro. É um livro que foi escrito pelo C.S. Lewis, o grande C.S. Lewis, um ator que eu gosto bastante. Ele que foi um dos maiores escritores do século XX. Ele é conhecido tanto por suas obras cristãs, quanto pela sua série As Crônicas de Nárnia. Sim, foi o C.S. Lewis quem escreveu As Crônicas de Nárnia. E nesse livro aqui, ó, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ele vai escrever uma história fictícia de um demônio sênior, que ele está como se fosse discipulando um demônio júnior. Então, esse demônio sênior é o mal danado, e ele vai estar discipulando ali o Vermelindo, né, que é o discípulo, né, o discípulo dele, tentando ajudar esse demônio júnior a conseguir desviar o paciente dele, né, como ele chama, que é um indivíduo que ele está ali em cima. É um livro, cara, engraçado, é um livro meio cômico mesmo, mas é um livro muito bacana para que você possa entender algumas batalhas que talvez você esteja passando, que você esteja enfrentando. 11º livro está aqui, ó, Biografia de Tomás de Aquino, escrita por Chesterton. Então,
o Chesterton, que também foi um dos maiores escritores do século XX, ele inclusive foi uma grande influência pro C.S. Lewis, e no final da vida dele ele escreveu essa biografia de Tomás de Aquino, onde basicamente o livro tem essa proposta de revelar, né, a grandeza de Tomás de Aquino, tanto como um filósofo e também como um santo. É legal porque ele vai contar a história de Tomás de Aquino, mas também vai falar a respeito da sua doutrina. É um livro bem gostoso de ler. Tem algumas partes que são um pouco mais densas, que você vai ter que parar para pensar, porque de fato a doutrina de Tomás de Aquino não é fácil para você entender, mas eu super indico, principalmente se você estiver aí buscando boas biografias para ler de grandes homens. Fica aqui a indicação, essa biografia de Tomás de Aquino, escrita por Chesterton. Seguindo aqui, 12º, temos este livro aqui, né? O livro chamado Sobre Dinheiro e Inflação, que dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo, a gente já vai ter postado um podcast sobre esse livro. Como que ele chegou para mim? Eu conversei com um grande amigo, Adeilton, que é economista. Eu falei, cara, vamos gravar um podcast, vamos escolher um livro para a gente ler juntos e gravar. E ele escolheu esse livro. É um livro pequeno, tem aqui 124 páginas, ele não é muito grande. É um livro de Ludwig von Mises. O Mises, que foi um dos principais economistas da escola austríaca e é uma das maiores influências do pensamento liberal clássico no século XX. Esse livro aqui não foi escrito por ele. Isso aqui é uma coletânea de textos, palestras, de artigos que o Mises tem falando sobre dinheiro e sobre inflação. É um ótimo livro para que você possa entender sobre a inflação. Eu vou te falar que se você não tem conhecimento nenhum, talvez sabe um pouco por alto o que é inflação, mas não faz ideia de como que ela acontece, quais são os prejuízos, cara, leia este livro, você vai ler ele rápido. Eu acho que eu li ele em 2-3 dias e tava com um monte de coisa para fazer, então coloquei pouco tempo e li ele rápido, e vale muito a pena para que você possa entender melhor algo que está acontecendo hoje no nosso país, né? Com taxas, inclusive, bastante altas da inflação. Então vale a pena você ler este livro. O 13º livro, eu comecei a ler ele no ano passado e terminei também este ano, que é o livro História da Igreja, volume 3, do Daniel Hobbes. O Daniel Hobbes, que ele foi historiador e membro da Academia Francesa, e ele ficou amplamente conhecido por causa dessa fantástica obra, A História da Igreja. São 10 volumes, inclusive eu estou olhando para eles aqui, os 10 volumes, e eu terminei esse aqui, que é o 3º volume. Ele vai retratar aqui, né? O nome do livro 3 é A Igreja das Catedrais e das Cruzadas. Ele vai abordar muito a Idade Média, ele vai abordar muito a Idade de Ouro da Idade Média, ali pós ano 1000 até 1300. Inclusive, eu li esses 2 livros aqui, o do Chesterton, sobre Tomás de Aquino, e esse da História da Igreja. Eu li eles praticamente juntos na parte onde Daniel Hobbes começou a falar sobre Tomás de Aquino. Eu queria outra fonte, inclusive tem outra biografia de Tomás de Aquino ali. É um livro muito bom, é muito gostoso de ler, é como se você estivesse lendo um romance, e fica a indicação para que você possa ler não só o volume 3, mas o 1 e o 2 também. Livros muito bons, então deixo aqui também de indicação para você. O 14º livro é esse aqui, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse livro, também dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, já tem um podcast aqui no nosso canal sobre esse livro aqui. Esse livro é uma ficção, é uma distopia que foi escrita nos anos 30, mas que ela é muito profética. Ela é inquietante e ela é profética, porque tem muita coisa que você vai lendo aqui e você fala, cara, meio que tá rolando aqui hoje o que esse autor escreveu lá em 1930. Esse livro vai apresentar uma sociedade futurista em que as emoções, a arte, a religião e até os laços familiares foram eliminados em nome da estabilidade e do consumo. As pessoas são criadas em laboratório. Cara, é um negócio meio louco, assim, é uma distopia, né? Mas que ela é profética em muitos aspectos. Então vale a pena você ler aí esse livro. E caso queira saber mais também, se aprofundar ainda mais, a gente vai ter um podcast aqui no nosso canal falando
sobre este livro. 15º livro foi o livro que lemos aí no clube, o 4º livro que lemos no clube, que é A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Tolstói, que é um dos maiores escritores russos, ele também escreveu grandes obras que você talvez não tenha lido, mas já ouviu falar, como Guerra e Paz, como Ana Karenina. E ele escreve esse livro, A Morte de Ivan Ilitch, que é bem pequenininho. A gente leu no clube e que é de fato um livro que vai mexer com você. Ele vai narrar a história de um juiz, né, o Ivan, que quando ele adoece, ele acaba sendo confrontado com a morte. Ao longo da vida inteira dele, ele sempre teve uma válvula de escape, ele sempre tinha uma fuga para não pensar sobre o significado da vida, para não pensar de forma profunda sobre a sua existência, e agora, ali confrontado com a morte, ele não tem para onde escapar, ele não tem para onde fugir, e a gente vai acompanhar ele, né, e essa aflição da alma dele nos últimos dias da vida dele. No clube, nosso clube do livro, a gente teve pessoas que se emocionaram lendo o livro e pessoas que se emocionaram durante o nosso encontro, então vale a pena você ler este livro também. 16º livro está aqui, Mateus para Todos, basicamente vai na mesma linha do Lucas, né? Essa linha para todos aqui do N.T. Wright. Esse aqui é a parte 1, então vai Mateus capítulo 1 até Mateus capítulo 15, onde o N.T. Wright estará comentando o Evangelho de Mateus. 17º livro, temos aqui, ó, Livre Arbítrio de Santo Agostinho. Eu estava atrás de algo sobre livre-arbítrio. O que acontece, né? Estou trabalhando em um projeto, vocês saberão até o final do ano, que ele não vai ser rápido para terminar, e eu queria mais embasamento sobre o livre-arbítrio, né? Eu já tenho uma visão sobre isso, já tenho estudado sobre isso em outros livros, mas queria mais uma voz que pudesse contribuir, né, com esse projeto, e eu resolvi comprar este livro, o livro de Santo Agostinho, que é um dos maiores pensadores da história da igreja e da história da filosofia ocidental, o grande bispo de Hipona, que também escreveu grandes obras como Confissões, como A Cidade de Deus. Inclusive, eu li Confissões ano passado e pretendo, até o final do ano, ler também A Cidade de Deus. E esse livro ele vai muito além do livre-arbítrio. Ele vai tratar de questões que vão em lugares muito mais profundos, em camadas muito mais profundas do que somente ali o livre-arbítrio. É um livro gostoso de ler, porque é um diálogo. E aí, falando sobre Confissões, e esse livro é mais fácil de ler do que o Confissões. E é uma obra que ela vai buscar responder, na essência, uma pergunta que é: se Deus é bom, de onde que vem o mal? Que, inclusive, era uma questão que ele, Agostinho, quando ele estava ali, quando ele participava da seita do maniqueísmo, ele tinha muito essa dúvida, ele não conseguiu responder essa dúvida. Isso também levou muito à conversão dele. Então tá aqui, não vou falar mais, que você leia, vale muito a pena esse livro de Santo Agostinho. 18º, tá aqui, ó, Pentateuco para Todos, Êxodo e Levítico. Esse livro não é do N.T. Wright, tá? É do John Goldingay, que é um renomado teólogo também. Eu li só a parte de Êxodo, não li Levítico. Então eu li só a parte de Êxodo aqui. Estou também em outro projeto e gostaria, né, de ter mais uma outra visão a respeito ali do livro de Êxodo, e eu escolhi esse livro aqui. Então vale a pena, também não foge muito do que o N.T. Wright faz, que é basicamente você comentar ali os capítulos, né, os versículos do livro desse aqui, né, o livro de Êxodo e também o de Levítico. Agora, esses foram os que eu li. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu comecei a ler e o que eu vou começar a ler a partir de amanhã, tá? Então, o que eu já comecei a ler é esse daqui, ó, História do Brasil, volume 1, de Pedro Calmon. Nesse ano eu resolvi me aventurar e me aprofundar aí na história do Brasil e resolvi começar aqui por este livro, indicação do professor Thomas Juliano. E o Pedro Calmon, ele foi um jurista, um historiador, um professor e também membro da Academia Brasileira de Letras. Ele era um homem apaixonado pelo Brasil, que dedicou a sua vida
a registrar a trajetória do nosso país com detalhes e fontes sólidas. Enquanto eu falo, tem um helicóptero passando aqui ao lado, logo menos ele está saindo e o barulho dele também se vai juntamente com ele. Mas basicamente aqui são 5 volumes, tá? Esse é o primeiro, acho que tá aqui, ó, As Origens. Então esse aqui é o volume 1. Ele vai tratar da história de Portugal, inclusive, até o final do século XVII, se eu não me engano. Eu estou na página 97, no momento em que Pedro Álvares Cabral chega com as suas tropas, né, com seus navios aqui no Brasil. É um livro que eu recebi a indicação, não posso falar se ele é bom, porque eu não terminei ele ainda, mas pelo que eu li, eu tenho gostado bastante, tem me ajudado muito e eu vou me aprofundar na história do Brasil lendo esses 5 volumes para começar esse processo. Próximo livro do clube que a gente vai ler aqui, ó, Por que Nós Dormimos, do autor Matthew Walker. O Matthew Walker, ele é neurocientista e ele é professor de neurociência e psicologia na Universidade da Califórnia. E ele há mais de 2 décadas ele é especialista em sono. Nesse livro aqui, ele vai abordar com uma linguagem mais acessível toda a parte científica do sono. Então ele vai mostrar aqui como que o sono vai influenciar em diversas áreas da sua vida, como que o sono vai influenciar, cara, na criatividade, no humor, no seu sistema imunológico e até na sua expectativa de vida. Ele também vai mostrar os riscos que a privação de sono pode trazer consigo. Então ele vai mostrar como que a privação de sono pode trazer doenças cardiovasculares e até Alzheimer. Então tá aqui, ó, o livro desse mês de maio do clube, Por que Nós Dormimos. E agora tenho mais 3 aqui, né, de livros que eu também vou começar a ler amanhã. Lembrando, meu povo, que acho que eu falei isso aqui já em algum vídeo, mas vou falar novamente. Eu leio vários livros ao mesmo tempo, normalmente uns 3 ao mesmo tempo. Então eu gosto de ter uma leitura pela manhã do devocional, então às vezes eu coloco esse, por exemplo, do N.T. Wright, né, junto com a minha leitura de devocional. E gosto de ter um segundo momento de leitura na parte da noite, onde eu vou ler livros do clube, livros do GC, que é o nosso grupo de comunhão da igreja, ou alguma outra leitura, como por exemplo a História do Brasil. Então eu divido em 2 períodos a minha leitura. E aqui a sequência é o clube, vocês já viram qual que é o livro. O livro do nosso GC, lá da igreja, é esse daqui, o livro A Cruz de Cristo, do John Stott. Esse livro está até no plástico, ó, ele chegou tem poucos dias. Foi uma indicação do meu grande professor, Tiago Samuel. Pedi para ele uma indicação de livro e ele me indicou esse livro e falou, pode ler. E vamos ler ele nesse mês de maio no nosso GC, nosso grupo de comunhão. Chegou também a parte 2, né, do Mateus para Todos. Então, nessa parte 2, o N.T. Wright, ele vai comentar do capítulo 16 de Mateus até o final, até o capítulo 28. E também vou ler este livro que está no plástico também, que é Os Caminhos Sobrenaturais da Realeza, do Chris Vallotton e do Bill Johnson, 2 autores, 2 pastores que eu gosto bastante. Então é isso, meu povo. Temos aqui, ó, temos esta pilha, que ela está aqui. Temos também esta outra pilha que ficou um pouco maior. E esses são os livros aqui que eu li até aqui neste ano de 2025. Estou muito feliz com as minhas leituras. Espero que Deus continue abençoando o tempo e que eu possa, né, ler nessa mesma toada aí até o final do ano. Espero que você tenha gostado aqui dos livros também, que tenha anotado sugestões, que você possa ler, depois você volta aqui e deixa um comentário se você gostou, como é que foi a sua leitura. Fechou? Então é isso, meu povo. Fiquem com Deus aí e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.